Olá, boa tarde. Olá, Mariana, boa tarde. Tudo bom? Tudo ótimo. Ah, Vamos deu come... certo, né? Conseguimos entrar. Deu certo. Essa questão da tecnologia não é muito simples para mim, mas deu tudo Para certo. mim também não. Mari, então vamos começar o nosso bate-papo, né, sobre planos de saúde nesse tempo de pandemia. Lembrando Uhum, aí a todos que nos assistem, né, que o sistema de saúde aqui no Brasil é um sistema de saúde misto, em que parte do sistema de saúde é público, que é atendido pelo SUS, e a outra parte é privado, que é o que iremos tratar, né, dos planos de saúde, do sistema de saúde suplementar, isso. que atualmente atende 47 milhões de brasileiros, quase um quarto da nossa população, né? Exatamente. No Brasil nós temos um sistema híbrido, né? E a parte pública atendida pelo SUS, a parte privada atendida que a gente chama de saúde suplementar, né? Que ela é formada pelos planos e seguros de saúde. É importante a gente falar também do marco regulatório da saúde suplementar, que foi a Lei 9656 de 98. Até então, a gente não tinha uma regulamentação específica sobre a matéria, a gente tinha leis esparsas, e em 98, então, nós tivemos o marco regulatório da saúde suplementar. E com a Lei 9656 foi criada também a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela foi criada com a Lei 9961, só 2 anos depois, em 2000, e a ANS passou a regular esse sistema privado de saúde dessas operadoras de plano de saúde. De fato, hoje nós temos um quarto da nossa população atendida, né, pela rede privada, pela saúde suplementar, e por isso essa relevância tão grande desse tema de hoje. Maravilha, Mariana. E outra coisa, né? Em tempos de pandemia, os desafios são enormes e hoje São, uma das missões da agência, né, é regular e manter o equilíbrio do setor, garantindo a assistência aos beneficiários de plano de saúde, à saúde, né? Aos hospitais, ao serviço médico. isso, porque a saúde suplementar, ela acaba que ela engloba vários aspectos, não é só a operadora, né? Ela envolve os prestadores de serviços, todo mundo que está vinculado a esse atendimento. Mas a ANS, a gente diz que é uma questão meio manca, né? Porque a ANS regula só as operadoras. Então, às vezes, até ela solta algumas normas que parecem obrigar com prestadores, tudo, mas ela não regula os prestadores, ela regula apenas as operadoras de plano de saúde. E, de fato, ela tem exercido esse papel muito bem com várias resoluções normativas, várias instruções, e especialmente nesse momento de pandemia, a gente está vendo elas se comunicando muito, com muita velocidade, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, se comunicando com muita velocidade acerca dos acontecimentos relacionados à Covid. Perfeito, Mariana. E entre eles a gente tem algumas ações tomadas pela ANS, né, inclusive para se adequar à questão do atendimento, reforçar a capacidade de atendimento em tempo de pandemia, né? Isso, E, isso. e A aí, gente, Mariana, eu acho que a gente poderia falar muito da questão do que se debate hoje, até em ações civis públicas, né? Aquela questão da possibilidade das operadoras deixarem suspender a cobrança e manter o beneficiário inadimplente, suspender a questão de reajuste, qual o impacto disso no setor? a gente está vendo aí uma enxurrada de projetos de leis, de ações judiciais, né, que estão afastando carência, afastando, na verdade, um salvo-conduto por não pagamento de mensalidades de plano de saúde. E a ideia era falar disso um pouquinho também. Queria só começar falando antes da obrigação que as operadoras de plano de saúde têm com garantia de atendimento. Podemos falar um pouquinho disso? Claro, A gente tem uma resolução normativa da ANS, a RN 259, que ela traz os prazos máximos para garantia de atendimento. Então, uma operadora de plano de saúde, ela tem um prazo X para oferecer, que são os prazos que estão delimitados na norma, para garantir o atendimento para os seus beneficiários. Isso não significa que vai garantir o atendimento com aquele que ele escolheu, mas a operadora tem que garantir com alguém capaz de atendê-lo, né? perfeito. E no momento da pandemia, esses atendimentos ficaram complicados, porque tem uma orientação geral no sentido do isolamento, né? Tanto para você evitar pegar a doença, quanto para você priorizar nos prestadores de serviços o atendimento de fato urgentes.
né? Os atendimentos que de fato estão precisando, as pessoas que de fato estão precisando de um atendimento nesse momento. Então, até mesmo por conta disso, por conta dessas orientações, a ANS estruturou numa diretoria colegiada, tudo, eles decidiram por postergar, por prorrogar, na verdade, os prazos foram duplicados, né? O que era 7 dias passou a ser 14 dias úteis, para fins de que, de fato, não fosse, as pessoas não procurassem o médico, não procurassem atendimento nesse momento. Então, a ANS soltou essa, não chegou a ser uma norma, né? Mas isso, ela postergou os prazos da RN 259, e aí as pessoas agora, os atendimentos estão priorizados para isso, para pandemia, para tratar da pandemia agora. Perfeito. Na verdade, essa atitude da nossa agência, né, Mariana, tem um duplo escopo, uma dupla funcionalidade. Primeiro, na verdade, é reforçar a capacidade de atendimento das unidades de saúde, dos prestadores para a questão da pandemia, e também porque, conforme sabido, o ambiente hospitalar é ruim, né, para a questão do contágio. Então, para evitar a questão do contágio e disseminação da doença, mas garantindo sempre o atendimento, ainda que em prazos um pouco maiores, né? E até mesmo para garantir esse atendimento, a gente viu que está tendo inovações, né? Como a telemedicina, por exemplo, uma questão que ficou debatida há mais de 10 anos, aí estava sendo debatida, o CFM chegou a lançar uma resolução, mas que foi derrubada no dia seguinte em razão de decisões judiciais e de diversas críticas. Então, a telemedicina era uma coisa que ela não era permitida no nosso país, e para o momento da pandemia, ela passou a ser permitida pela lei 13989, passou a permitir especificamente para esse momento da pandemia. Perfeito. E ainda que em caráter excepcional ou temporário, é uma importante ferramenta, né, em tempos de pandemia, para que para que o beneficiário possa alcançar esse serviço médico, ainda que por meio remoto ou virtual, né? Exatamente. Eu achei muito interessante relativo a isso também, porque teve aquela discussão se a questão da telemedicina seria necessário ou não entrar no rol da ANS, né, de procedimentos obrigatórios, e a agência falou, não, na verdade, o procedimento já era abarcado, a gente só mudou agora a ferramenta, o meio como o beneficiário vai poder se valer desse atendimento, né? Na verdade, a telemedicina não é uma cobertura, eu falo muito isso, a telemedicina não é uma cobertura, não foi incluída uma cobertura no seu plano de saúde. É uma forma da prestação do serviço. Então, a cobertura que você tinha de consulta para dermatologista, para cardiologista, você continua tendo a cobertura da consulta. Agora, existe a possibilidade dela ser feita por telemedicina. E aí foi importante você falar essa questão da orientação da ANS, porque a ANS deixou claro isso, que não é uma cobertura, então, portanto, não tem que entrar no rol, porque o rol, ele fala dos procedimentos e eventos obrigatórios, né, pelos planos de saúde. Isso não é um procedimento, não é um evento, é uma forma da prestação de serviço. Então, a ANS deixou isso claro e deu uma orientação também para que as operadoras buscassem negociar com os prestadores de serviços o atendimento via telemedicina nesse momento de pandemia. Mais uma vez, privilegiando o isolamento, privilegiando que as pessoas fiquem em casa, que não precisem se deslocar até para evitar o contágio. Perfeito. Agora, é bom lembrar que as operadoras não são obrigadas a fornecer o atendimento via telemedicina. Elas são obrigadas a garantir o atendimento, que é aquilo que a gente falou um pouquinho antes, né, da resolução 259. Elas são obrigadas a garantir o atendimento, mas da forma, não tem a obrigação de ser dessa forma. É lógico que é importante, há uma orientação para isso, pelo momento que todos estamos vivendo, mas não é uma obrigatoriedade. Ô Mariana, e também ainda relativamente à questão da telemedicina, dessas consultas, desse atendimento por meio remoto e virtual, é interessante também porque muito se fala, né, às vezes equivocadamente, que as operadoras de plano de saúde, na verdade, estariam reduzindo as suas despesas e os seus custos operacionais e assistenciais, o que não é verdade. Né? Pelo contrário, nesse momento de pandemia, o que a gente vê é o incremento de investimentos, né? Tentando aumentar a capacidade de absorção para atender cada vez mais pacientes, e até essas consultas e eventualmente procedimentos eletivos estão sendo prestados por outras formas e outros meios, ou pela telemedicina, ou às vezes pela dilação de um prazo maior, mas a operadora não pode se esquivar e não estão assim fazendo, né?
Uhum. Na verdade, muitos também falam que as operadoras não estão tendo gastos nesse período de pandemia, né? Porque as pessoas estão deixando de ir para o médico, deixando de fazer uma consulta, de fazer um exame. Mas não é bem assim. Primeiro, porque os gastos que as operadoras estão tendo são gastos extraordinários. São gastos que não Exatamente. está orçado. Ninguém esperava uma pandemia dessas. São gastos que não estavam nos seus cálculos atuariais, nos cálculos atuariais de seus planos. Então, vou te dar um exemplo. Uma pessoa que, em média, uma pessoa fica internada em UTI de 2 a 4 dias, uma pessoa fica de 15 a 30 dias. Então, você imagina como esse custo é muito maior. De fato, são menos atendimentos, mas com custos maiores. São muitas pessoas fazendo exame, né? Então, a gente tem esse custo maior. E além do incremento do custo por conta do investimento necessário, né, já existem estudos que apontam que ao menos 5% das pessoas que vierem a se infectar pelo Covid-19 irão precisar de internação. Isso. E o período de permanência de internação decorrente é muito maior do que a média em geral, né? Então, além do investimento para o incremento da capacidade de absorção de beneficiários pelas unidades de saúde, tem uma outra questão. O que se prevê atualmente, e o que eu tenho visto, que eu tenho lido, que o momento atual de pandemia é muito complicado para as operadoras, mas o pós-pandemia vai ser tão ruim quanto, porque esses procedimentos seletivos que não estão sendo feitos agora fica uma espécie de demanda represada, né? Porque as pessoas não vão deixar de fazer. Então, elas não estão fazendo aqui agora, mas as operadoras de plano de saúde vão ter que ter dinheiro em caixa para poder dar cobertura a esses procedimentos que serão feitos. Então, depois que essa onda passar, ainda vai ser um momento muito complexo e complicado para as operadoras. São eventos que eles estão... eles serão prorrogados só, né? Eles serão feitos mais para frente. Agora eles não sendo feitos, mas eles serão feitos assim que voltar à normalidade. E foi bom, eu me lembrei de uma coisa agora que eu deixei passar, até quando a gente falou da garantia de atendimento, existem procedimentos que, na prorrogação dos prazos que a ANS deu, existem procedimentos que não entram nessa prorrogação, como aqueles de urgência e emergência, aqueles continuados, tal, não tem como você dizer que a pessoa tem que esperar passar a pandemia para fazer um pré-natal, ou uma pessoa com um acompanhamento oncológico. Então, de fato, existem coisas que precisam de um atendimento agora. E tem essa demanda que você falou, essa demanda represada. Quando voltar a pandemia, quando voltar a normalidade, essa situação de pandemia, graças a Deus, acabar logo, essa demanda represada vai começar a aparecer. Então, os ônus da operadora vão, no mês que voltar, vai ser um ônus muito maior. Então, esses custos, não é que eles não estão, a operadora não está tendo esses custos. Eles estão sendo prorrogados para um período pós-pandemia, porque agora eles estão represados. Exato. Além do incremento do custo operacional e assistencial do momento, ainda tem que ter uma provisão para o futuro, né? Para o futuro próximo. Até porque, eu repito, essa questão da pandemia, esses gastos extraordinários, eles não entraram no orçamento, no cálculo atuarial que define a mensalidade dos planos de saúde. Então, são gastos de fato extraordinários e que os operadores terão no futuro. Isso provavelmente vai alcançar no ano que vem, né? Quando você fizer o cálculo atuarial dos atendimentos nos últimos anos. Perfeito. Maravilha. E sigamos agora, Mariana, vamos para qual tópico? Vamos... Então, eu acho que a gente podia aproveitar e falar já a questão do reajuste. Maravilha. Né? Já que a gente está falando, nós temos um projeto de lei aí que a gente passou recentemente pelo Senado, né? Que para as operadoras não reajustarem os planos de saúde pelo prazo de 120 dias, nem o reajuste anual, nem o reajuste por faixa etária. E agora ele vai para outra casa para ver se vai virar lei, se passa ou não. É um projeto de lei que me causa bastante preocupação por ser uma advogada do setor, né? Porque, como a gente estava falando, é muito falso essa ideia de que as operadoras não estão tendo despesas, é uma falsa expectativa essa das pessoas. As operadoras estão tendo despesas extraordinárias e, inclusive, essas despesas ordinárias estão sendo apenas postergadas. Né? Então, essa questão da ausência de reajuste, ela pode tornar o sistema frágil, desequilibrado,
né? E, assim, grandes operadoras podem até não sofrer um impacto no momento, né? Isso vai ser repassado mais para frente. Mas as pequenas operadoras podem ter um problema com isso, um problema até de fluxo de caixa. Porque esses reajustes é importante, só te cortar rapidinho, Bernardo, esse reajuste é importante de dizer que não é um reajuste decorrente da pandemia, dos atendimentos da pandemia. Isso é um reajuste que já estava programado, feito com base em cálculos atuariais para planos coletivos, para planos individuais ou familiares, é a ANS que estabelece o percentual de reajuste. Então, isso, eles têm base de que estudiosos fazem esse trabalho, né? Com base nos atendimentos passados, no que já ocorreu. Então, não tem a ver agora, não é relacionado à Covid. E a questão do reajuste eu já acho gravíssimo por colocar em risco o funcionamento do sistema de saúde suplementar, né? Até porque hoje nós temos os dois sistemas em uma situação bastante complicada, né? E se um cair, o outro não mantém. Então, se eventualmente o sistema de saúde privado falhar, o SUS, que é o público, não vai aguentar e dar vazão para esses 47 milhões de beneficiários que vão entrar também, né? Exatamente. Agora, além da questão do reajuste, que eu já acho muito complicada, esse projeto de lei que foi agora aprovado lá no Senado e vai agora para a Câmara, ele trata da questão de proibir a suspensão do beneficiário inadimplente, né? Ou seja, dar a segurança para o beneficiário, como se fosse um salvo-conduto realmente, de que ele não precisa pagar o plano, que ele vai continuar sendo assistido pela rede privada. E aí isso eu penso ser gravíssimo, porque a conta não fecha, com o aumento da sinistralidade, com o aumento do custo. E se se a operadora não receber a contraprestação pecuniária decorrente da mensalidade, essa conta não vai fechar. Obviamente, a saúde suplementar vai falhar, em algum momento vai falhar. Então, essa questão da suspensão das cobranças é que eu acho ainda mais complicada, até porque, em que pese sabermos que, historicamente, o plano de saúde é aquela situação que realmente a pessoa deixa de pagar em última situação, mas no momento de crise como a que estamos vivendo, em ele tendo a segurança e faltando dinheiro, porque a gente sabe que a situação econômica é bastante complexa em decorrência da pandemia, muita gente, de fato, está sem dinheiro. Ele tendo a segurança que vai continuar sendo assistido, obviamente ele vai precisar pegar aquele dinheiro e passar para outras despesas. Isso, né? Vai pagar a internet, vai pagar o cartão dele, e o plano de saúde, porque pior do que até o projeto visa proibir as operadoras de suspender ou cancelar plano de saúde e também não pode cobrar juros e multa, né, sobre os valores em atraso. Tem até uma lei já no Rio de Janeiro, que já é lei, infelizmente não é projeto ainda, já é lei, já está em vigor, que trata desse assunto. Então, de fato, você prestigia a inadimplência, né? Se você tem uma conta que não vai poder pagar, então que seja do plano de saúde, já que eu não vou ter nenhuma consequência quanto a isso. Exato. Então, você prestigia a inadimplência sob o falso manto de você estar protegendo uma pessoa, porque você está protegendo aquela pessoa que hoje talvez não tenha condições de pagar o plano, mas você está desprivilegiando todas as outras pessoas, porque isso, de fato, pode quebrar o sistema. Pode quebrar uma operadora de menor porte, quem sabe uma de maior também, se isso vira regra, né? Com certeza, Mariana. E uma situação interessante que eu acho em relação a essa questão da suspensão, da exclusão do beneficiário inadimplente, da tentativa de se proibir a questão do reajuste. Uma coisa que eu acho importante, Mariana, porque nós que somos advogados e atuamos nessa área, uma coisa que eu percebi é que o próprio judiciário teve muito cuidado ao tentar analisar esse tipo de questão. Foram algumas ações civis públicas que foram distribuídas com essa intenção. Me lembro de uma no Norte, em que foi feito esse pedido, e o juiz tomou o cuidado, sabendo de tão delicada é a questão, essa questão do equilíbrio econômico dos contratos dentro do plano de saúde, ainda mais num momento delicado como esse, né, de pandemia, em que a gente sabe que o incremento da sinistralidade é considerável, e a diminuição da receita, o aumento da inadimplência, a tendência a aumentar porque as pessoas estão ficando sem dinheiro, eles não se envolveram. Então, é uma coisa que está no Legislativo, está caminhando lá no Congresso Federal, né? Eu espero que lá na Câmara se dê um encaminhamento diferente do que se deu no Senado,
Mas o que me preocupa é o seguinte, além da Câmara Federal, alguns estados, como você bem mencionou, a exemplo do Rio de Janeiro, nós tivemos aqui também no DF, alguns estados estão tentando legislar sobre o plano de saúde, sobre questões que são tratadas Matéria da União, né? Questões que são tratadas pela 9656, né? Que é uma lei Isso, federal, ou seja, a competência da União para legislar, isso, interferindo em contratos civis, né? Questão de direito civil, que isso, também é a competência da União. Então, exatamente. isso me preocupa também, né? Inclusive, essa lei do Rio de Janeiro, que eu falei agora, a 8811, já tem duas ações de inconstitucionalidade para tratar dela, ainda não temos decisão, mas por esses pontos, pela falta da materialidade e formalidade da lei. Entendeu? Não é por incompetência, é matéria que já está em lei federal, da Lei 9656, matéria que é atribuição da ANS, e eles estão entrando nessa esfera. Até, Bernardo, que a gente vê muitos projetos de lei agora que resolveram tratar desse assunto, mas que nos parece, a nós do setor, que desconhece um pouco a realidade do setor de planos privados de assistência à saúde, porque não é só, até vi um comentário aqui, está passando aqui os comentários, questão de lucro, não existe inclusive operadores de plano de saúde que não visam o lucro. Então é uma realidade que a gente não pode taxar para qualquer um, né? Essa realidade da operadora de plano de saúde, e mesmo as que visam o lucro, elas têm a margem dela lá, são despesas extraordinárias, são situações que mereciam o reajuste, sim, porque está previsto em contrato. Eu acho assim, Marina, desculpa só te interromper, porque eu acho que você colocou uma situação muito interessante que talvez para quem não seja da área do setor desconheça. Às vezes a pessoa fala, como assim operadora privada de plano de saúde não visa o lucro? E aí eu gostaria que você falasse um pouco das autogestões, né? Isso. Exatamente essa diferença, porque às vezes a pessoa está olhando assim, ué, mas existe operadora de plano de saúde que não visa lucro? Sim, existe, né? Existe, hoje as autogestões estão ganhando força, estão crescendo nisso, que são aquelas que operam plano coletivo, restrito a um grupo de pessoas, e como o próprio nome diz, elas se autogerem, né? Então elas elas estão ali como se fosse para administrar aquele recurso e pagar as contas. Então existe esse tipo de operador, é uma realidade, cada um tem a sua realidade, e essas situações agora extraordinárias, seja por decisões judiciais, projetos de lei, são muito preocupantes. Até acerca da inadimplência, não sei se você se lembra que a ANS soltou aquele termo de compromisso. Lembra sim. Que saiu, foi publicado, como se fosse a solução dos problemas, né? Na verdade, aquele termo, para você ter uma ideia, só 9 operadoras assinaram o termo de compromisso, que visava a liberação de recursos, que, na verdade, permitiria que a operadora usasse o seu próprio dinheiro, que é o que está lá reservadinho, que é um fundo de reserva regulado pela ANS. Reservas técnicas, né? Os ativos garantidores. Isso. A ANS passou a permitir que a operadora usasse aquilo, em contrapartida, a operadora não poderia suspender ou cancelar anos de beneficiários inadimplentes e deveria pagar os prestadores hospitalares em dia. Ora, parece até um contrassenso. Se eu não recebo as minhas receitas, como que eu vou ter condições de pagar, né, as despesas que aparecem? Porque as despesas eu tenho lá os juros e multa, eu tenho a minha obrigação. E aí, se submeterem a multas enormes, né? Então, isso que eu ia falar, cada multa era de 1 milhão. A multa por cada um dos compromissos era de 1 milhão. Então, talvez por isso, até que muito poucas operadoras assinaram esse termo. Salvo engano, de 700 e tantas, 730 e poucos foram 9, né? Na verdade, a ANS não mandou para todas. Ela elegeu algumas dentro dos critérios dela que poderiam assinar aquele termo, mas somente 9 no Brasil inteiro assinaram o termo, se comprometeram com aquele documento. Inclusive, ainda tinha um prazo para você restituir a reserva, ou seja, você tinha que usar, você poderia usar o seu dinheiro especificamente para pagar coisas relacionadas à pandemia. Você não poderia não receber valores de mensalidades, porque você a operadora não pode cancelar, não poderia cancelar o plano. Mesmo assim, teria que pagar em dia os prestadores hospitalares e depois repor a reserva financeira. Então, parecia um pouco desproporcional, né? Muito. Até porque a operadora, ela vive da contraprestação pecuniária, que é a mensalidade. Isso. A partir do momento que você dá uma espécie, como a gente falou, de salvo-conduto, que o beneficiário tem a segurança de que não precisa pagar, se torna imprevisível a questão da inadimplência, né?
E isso se torna imprevisível. Foge totalmente do que está orçado para a operadora, né, do controle mesmo da operadora. Essa questão me preocupa muito, esse projeto de lei, essa lei no Rio de Janeiro, essas questões, às vezes, decisões judiciais nesse sentido também, porque são coisas que podem atrapalhar a situação econômica financeira da operadora. Não, nem toda operadora tem uma reserva grande para ser utilizada. Não é assim que funciona. Inclusive porque a reserva delas, muitas das reservas que a operadora tem, estão lá sem poder mexer, que está lá junto à ANS, que são reservas, um valor que fica lá para uma eventual necessidade quando a ANS entender. Ô Mariane, outra coisa também relativa à questão dos reajustes, é que a gente já vinha numa situação complicada, até para a questão da excessiva judicialização da saúde, inúmeras liminares, foge da questão do cálculo atuarial, da previsibilidade da operadora, o que desequilibra e acaba ocasionando um reajuste grande para o próximo ano, né, para que se possa recompor. E o impacto dessa pandemia para o próximo ano, com essa demanda que vai ficar represada, com essas questões de suspensão, de reajuste, é algo que vai ter um impacto beneficiário final enorme, muito grande, né? Então, às vezes, as pessoas estão olhando muito para o presente, mas tem que ter um olhar um pouco mais macro para que se possa dar continuidade para o futuro. Isso, exatamente, Bernardo. Essa questão aí da inadimplência e até do reajuste, eu acho que a gente não falou que a questão do projeto de lei impede até o reajuste por mudança de faixa etária. O que é um absurdo, porque você está tratando desigualmente duas pessoas dentro da mesma faixa etária, né? Além dos absurdos, porque a mudança de faixa etária já estava prevista no contrato, a mudança de faixa etária ela é feita com base em regras da própria ANS, que tem os percentuais de uma faixa para outra. Suspender isso ou postergar isso, a norma fala apenas, o projeto, né, fala apenas em postergar isso, e depois eu posso cobrar retroativamente? E se a pessoa sair do plano, como fica esse prejuízo? Né? Porque a pessoa também pode não pagar, usar e sair do plano. Aí a operadora tem que fazer o quê? Tem que buscar na justiça, ter os gastos com uma ação, até porque a operadora não pode ir para o juizado especial, né? Ela teria que ir para a justiça comum, tem seus gastos ordinários. Então, assim, foi uma visão meio míope mesmo do processo como um todo. As pessoas acabaram por ver apenas o beneficiário e não viram as operadoras, e isso é muito preocupante, porque a médio ou longo prazo, e que, infelizmente, para as pequenas operadoras, talvez em curto prazo, possa inviabilizar a continuidade das atividades. Com certeza. Até, Mariana, porque tem aquele beneficiário que faz a adesão agora no momento de pandemia, né? Aquelas adesões oportunistas. Eu estava lendo que houve um incremento de 15% a comparação de adesões e ingressos em plano de saúde. Ele entra em tempos de pandemia, se vale do serviço de assistência médica privada e depois sai. Ou seja, ele só deixa a conta. Ele só deixa a conta, né? Só deixa a conta para pagar. A gente eu tive conhecimento de uma recente decisão judicial no sentido de que a operadora não poderia exigir carência de um beneficiário que entrou há uma semana no plano. E ele estava cometido por Covid internado. Então, possivelmente, se ele entrou há uma semana e a Covid demora uma média de 15 dias, né? O vírus demora uma média de 15 dias para aparecer, ele deve ter entrado já sabendo que teve contato com alguém, ou talvez já com algum sintoma. E é o que a gente chama, infelizmente, de adesão oportunista. Né? Uma pessoa que nunca teve um plano de saúde, entrou no plano de saúde, o judiciário concedeu a isenção da carência, a operadora tem que pagar essa internação, e eu não do que assim que ele se restabeleça a sua saúde, ele saia do plano de saúde, se desvincule do plano. Então, assim, esse ponto de carência é um ponto importante também, porque as carências elas são pré-estabelecidas. A Lei 9656 ela traz as carências que podem ser exigidas pelos planos de saúde. A ANS tem poder para regular ela, mas antes mesmo da ANS surgir, que foi em 2000, o Conselho de Saúde Suplementar já publicou uma resolução ainda em 98, esclarecendo que os casos de urgência ou emergência, a carência era de 24 horas, mas limitada às 12 primeiras horas de atendimento ambulatorial. Então, assim, são questões que são reguladas, mas que estão sendo desreguladas pelo Poder Judiciário.
E São aí, desreguladas atendendo um a um. Aí você vai atendendo um a um, apesar de que tem ações coletivas também sobre isso. É bem complicada essa questão. Ô, Mariana, e até fazer só uma observação, porque às vezes a gente falando de plano, pode parecer que nós estamos insensíveis à situação de cada pessoa. Eu tenho vários amigos que atuam na área do direito do consumo, né? E de vez em quando a gente tem uma visão um pouco diferente de como ser todo mundo bem intencionado para resolver o mesmo problema, mas de como se resolver, né? Eu acho importante a gente colocar essa questão do porquê a crítica, na verdade, a gente não está pensando aqui no beneficiário que teve o seu problema resolvido por conta daquela decisão. A gente tem uma visão mais macro do sistema e sabe que isso, na verdade, se volta contra o beneficiário, né? Porque quando a gente fala de plano de saúde, de seguro, a gente está sempre falando do princípio de mutualismo, ou seja, se forma um grupo e, na verdade, as pessoas que não precisam do plano estão pagando para aquelas pessoas que irão precisar. Isso. E aí esse é o grande problema. Por conta dessas decisões judiciais que muitas vezes mandam a operadora cobrir procedimentos, internação afastando a questão de carência, que não foram, na hora da precificação, aventadas para se fazer a proposta comercial, há aquele desequilíbrio econômico da carteira, chega na hora do reajuste anual e ela tem que passar aquilo ali, porque se tratar de uma pessoa privada, vive de lucro, né? Se não tiver lucro, fecha e quebra todo o sistema. E esse é o grande problema. Essas decisões judiciais, essas relativizações da regra, né, da própria legislação, muitas vezes feita até pelo judiciário, acaba por, no final das contas, prejudicar, porque hoje em dia cada vez menos pessoas estão tendo condições de ter um plano de saúde ou se manter num plano de saúde, né? Isso. Alguém paga essa conta, né, Bernardo? Alguém tem que pagar, não tem como correr. Esses custos, em última análise, eles são repassados por beneficiário na próximo reajuste de mensalidade, né? Porque eles vão entrar no cálculo atuarial. Esses custos não programados, eles vão entrar no cálculo atuarial do ano seguinte. Então, para o próximo reajuste, eles vão entrar. Essas despesas, elas não estão... Se engana a pessoa que pensa que é a pessoa jurídica que está sendo exclusivamente onerada com isso. Quem está sendo onerado com isso são os outros beneficiários. Exato. Então, quando você fala, você privilegia, eu costumo falar, você está privilegiando uma pessoa, mas desprivilegiando todas as outras. De fato, é um mutualismo contributivo, cada um paga um pouquinho para a assistência daquele que precisar. Mas desde que todos se comprometeram com aquelas regras que estão previstas no contrato. Mas a partir do momento que começam essas decisões judiciais, esses projetos de lei que desestabilizam os contratos, o setor, quem vai ser onerado vão ser os outros. E possivelmente, com um aumento de mensalidade grande, pode ser que não tenham nem condições de ficar no plano. Exatamente, exatamente. É uma situação muito complexa e por isso que eu fiz questão só de fazer essa observação, porque lá na OAB mesmo, as pessoas, Bernardo, mas e a ANS? O que a ANS vai fazer? O beneficiário, a situação de vulnerabilidade, crise. Falei, gente, a ANS, na verdade, ela tem que trabalhar pelo equilíbrio do setor, garantindo, na verdade, o atendimento aos beneficiários do plano de saúde, né? Que as operadoras possam dar atendimento. E o que a gente vê no momento é as operadoras, de fato, se esforçando, incrementando, investindo para aumentar, por exemplo, transformar leitos clínicos em leitos de UTI para essa pandemia, mas sendo por diversas vezes surpreendidas, né, com essas ações judiciais, agora por meio do legislativo. Mariana, você caiu? Gente, só um momentinho que eu acho que a Mariana caiu, eu vou adicioná-la aqui novamente. Desculpa, caí aqui. Não, sem problemas. Eu já avisei o pessoal, já reincluí. Tá bom. Desculpa, você estava falando o quê, Bernardo? Não, mas aí eu estava só falando dessa questão, que muitas vezes as pessoas acham que é uma questão de insensibilidade ou má vontade do setor, e não é. Na verdade, o que a gente, pelo contrário, o que eu estava falando é que a gente vê que as operadoras estão investindo para assegurar o atendimento dos beneficiários, mas que muitas vezes são surpreendidas, infelizmente, com esse tipo de ações, ou seja, ações judiciais, e agora, por meio do processo legislativo, né, um projeto de lei,
muito sensível ao setor, né? Uhum. Isso é bem complicado. As operadoras de certa forma mesmo, elas já têm tido vários incrementos para se manter, incrementos que eu falo pecuniário mesmo, porque um rol novo, você tem mais gastos. A ANS veio para regular com obrigações que às vezes não estavam mensuradas. Você vê, agora foram incluídos mais 4 procedimentos no rol de procedimentos e eventos em saúde, né, que relacionados aos testes de Covid. Então, ela é onerada, sim, ela é onerada com questões às vezes até discricionárias, né? Mas ela tem que obedecer ali as normas do setor. E quando vem essas decisões, é um ônus ainda maior e vindo de alguém que não está regulando, não é competente para regular o setor, né? Porque a decisão judicial está extrapolando a matéria regulatória. Então, isso pode causar um desequilíbrio muito grande, de fato. E muitas vezes, estava até conversando com um amigo hoje, essas decisões judiciais são dadas com base em preceitos gerais do Código de Defesa do Consumidor, afastando a aplicação da legislação pertinente específica quanto à matéria, né? Isso, exatamente. Inclusive para aquelas operadoras que são de consumo, que têm relação de consumo, mesmo a própria Lei 9656 fala que se aplica subsidiariamente o CDC. Não é exclusivamente, não, é subsidiariamente. Então, tem que se observar as normas relacionadas a planos de saúde. Perfeito. Você falando da cobertura aí, eu lembrei também, extraordinariamente, durante esse período de pandemia, a gente vê em muitos lugares que existem operadores que estão com dificuldade em garantir o atendimento para participantes, para beneficiários com Covid ou até qualquer outro tipo de internação, porque os hospitais estão lotados. A gente vivenciou isso um pouco no Pará, um pouco isso no Acre, uma televisão mostrou muito em Manaus a situação também. E teve uma decisão recente da última reunião da diretoria colegiada da ANS, que foi dia 27 agora de maio, de uma operadora que solicitou para ela um credenciamento temporário de um prestador. Por que essa solicitação, né? Vamos explicar, que eu não sei se todo mundo que está nos assistindo aqui conhece isso. Cada vez que a operadora, todo prestador que a operadora tem lá, credenciado hospitalar, ela só pode descredenciar se substituir ele por outro, ou se ele não tiver atendimento nos últimos 12 meses, ou se foi ele que pediu para sair. Então, existem umas regras um pouco rígidas para um descredenciamento. E a ANS, as operadoras estavam preocupadas com o quê? Com credenciar o prestador agora e eu ter que ficar com ele na minha rede, mesmo não precisando, né? Com uma oferta maior do que eu realmente preciso e causando um ônus maior. E aí teve essa decisão da ANS, na diretoria colegiada do dia 27, dizendo o seguinte, que para o período de pandemia, ela admite, sim, o credenciamento temporário de prestadores de serviços de saúde. Mas para isso ela entendeu lá que cada operadora tem que pedir isso para a ANS como se fosse até uma forma de controlar, né? E avisar os seus beneficiários de que aquele credenciamento é temporário. Então, isso foi um avanço muito legal. Você vê que, de fato, a ANS está preocupada com a situação, né? Ela está sensibilizada e as operadoras também estão buscando dar o atendimento para os beneficiários. Você não vê aí notícias de que a operadora se omitiu de atender pessoas acometidas pela doença. Você não está vendo isso. De fato, está tendo uma sensibilização de todas as partes envolvidas nesse processo. É verdade, Mariana. E aí mostra-se o esforço, né, em se aumentar a rede credenciada para garantir o atendimento e até em relação à questão das mensalidades e da postura do setor e das operadoras, o que nós temos visto também, em que pese defendermos e sabermos que essa questão da suspensão, do impedimento de se excluir o beneficiário inadimplente, isso é péssimo, isso é perigosíssimo para o setor, mas o que a gente está vendo é que essa questão sequer deveria ser tratada dessa forma como está sendo, porque o próprio setor não está poupando esforço para tentar resolver essa questão. Estava até lendo uma matéria falando que o setor está, nesses casos, até porque planos empresariais, por exemplo, a gente sabe que várias empresas, vários setores estão sendo impactados negativamente por conta dessa pandemia, e as operadoras estão buscando renegociar, na medida do possível, essa questão do contrato. Até porque eles sabem, né, e o setor sabe, que a consequência econômica da pandemia é enorme, e se eles não flexibilizarem dentro do possível,
eles vão sair muito menores do que entraram nessa crise, porque de fato vai faltar dinheiro, algumas pessoas não irão conseguir o plano, não irão conseguir pagar o plano. Então, assim, se não houver uma conversa, e é o que as operadoras estão buscando, uma operadora que tinha dezenas de milhares de vidas pode sair bem menor do que entrou, e ninguém quer isso. A operadora não quer sair dessa pandemia com a sua carteira reduzida. Isso não é bom nem para o Estado, né? Isso não é bom para ninguém. Porque a gente já vê o SUS atordoado de gente com uma dificuldade no atendimento via de regra, né? Essas pessoas elas vão ter que procurar o SUS agora, se elas não tiverem plano de saúde. Então, na verdade, a saúde suplementar, ela é boa para o Estado, porque ela meio que divide os atendimentos, né? Entre aspas, assim. Você tirar essas pessoas da saúde privada, elas vão buscar a rede pública não vai dar conta de atender tudo isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de proposta legislativa, porque tem que olhar o setor como um todo. Exato. E aí, na verdade, a gente explicou desde o começo dessa nossa live a questão do sistema de saúde misto, híbrido, né, público e privado, mas em tempos de pandemia é como se fosse apenas um, porque se uma parte do sistema sucumbir, atrapalha a outra certamente não vai conseguir dar atendimento e vazão a... Imagina ingressarem 47 milhões agora de pessoas beneficiárias para serem atendidos no SUS. E eu ouvi dizer, foi bom você falar isso também, porque eu ouvi já a gente dizer assim, a operadora não está tendo muito gasto nessa pandemia, porque tem muito lugar que tem hospital do governo que tá recebendo essas pessoas. Então, em vez de ele ir para a rede privada, ele vai para o hospital do governo. Mas muitos não sabem que as operadoras pagam o governo por essa... Tem um ressarcimento ao SUS. Cada utilização que o beneficiário de plano de saúde faz na rede SUS, a operadora tem que pagar por ele. Então, as pessoas às vezes desconhecem. É falsa essa ideia de que as operadoras não estão tendo gastos, ou de quando a pessoa vai na rede pública, a operadora está se eximindo, não está tendo gasto nenhum. Então, mesmo nesses atendimentos de Covid, que muitas vezes tem um hospital de campanha, alguma rede pública que está abarcando, é referência, que nem nós tínhamos aqui o Agarran, que estava como referência para esse atendimento, a operadora tem um custo, sim, com esse atendimento. O que também é uma questão, do ponto de vista jurídico, muito interessante, né? Porque o acesso à saúde pública, a princípio, há quem entenda que é um direito de todos, né? E não teria por que a operadora pagar os... Falhou caímos, mas eu acho que voltamos, né? Eu acho que caímos, né? Essa questão do ressarcimento ao SUS, ela é bem interessante, ela é bem polêmica, mas já foi decidido pela constitucionalidade dela. Eu, pessoalmente, acho que acho meio absurdo, porque eu tenho um plano de saúde, eu não posso optar por usar a rede pública, e se eu optar, meu plano tem que pagar, até porque se o meu plano está pagando, quem está pagando sou eu, porque depois isso vem na mensalidade, né? Isso é rateado com alguém. Então, eu estou pagando pela saúde pública, como se fosse isso. Mas, de fato, isso está na Lei 9656, já foi objeto de ação de inconstitucionalidade e foi decidida pela constitucionalidade. O Supremo já bateu o martelo. Já bateu o martelo. Mas muita gente não sabe, nem mesmo os beneficiários de plano de saúde, sabe? Não sabem disso. E a operadora gasta com isso, ela tem ônus com isso. Com certeza, com certeza. E o que mais, Mariana, que dá atualidade em relação à Covid que a gente pode eventualmente falar aqui para o pessoal, aproveitando esses últimos minutos da nossa live? Temos uns minutinhos aí, né? Então, nesse tempo de pandemia, a gente teve muita novidade, né? Para todo mundo, as pessoas que estão em home office, o novo normal agora é diferente. E para os operadores de plano de saúde também é diferente. Então, eu acho que nesse momento de pandemia, o que foi bem marcante foi essa questão da telemedicina que a gente tratou. Né? Lembrando, eu vou tocar de novo nesse assunto, porque eu acho que é uma coisa... muitos médicos eram contra isso, até porque acho que tem que ter o cara a cara com o paciente e tudo, mas nesse momento a gente conseguiu, os médicos se sensibilizaram e talvez isso, mesmo sendo
Hoje a lei é para um momento temporário, é especificamente para esse momento de pandemia, mas eu acredito que isso tenha sido só um pontapé inicial para uns atendimentos que mais para frente isso daí seria regulado. Eu acho que é. Eu também acredito, viu, Mariana? Eu acho que, assim, passando essa pandemia, várias coisas irão se modificar, né? E também vai vir coisa boa, né? Eu acho que a pandemia vai deixar como legado aí uma reestruturação do nosso sistema de saúde, né? Acho que o SUS vai ganhar, porque estão sendo feitos investimentos necessários. Isso. E essa questão da telemedicina é muito interessante, porque, de fato, os serviços, especialmente de saúde, não podem parar, né? E aí também fazendo um cotejo com o judiciário está passando por essa mesma situação e é impressionante como o dinamismo, como em precisando se resolver, porque o jurisdicionado não pode ficar também sem o serviço do judiciário, se resolveu e hoje em dia se consegue fazer também audiências, sessões de julgamentos de forma remota. Ouvir testemunhas, né? Ouvir testemunha. Hoje estamos aqui fazendo uma live conversando com os colegas, né? O que faríamos talvez no auditório da OAB, hoje a gente está fazendo aqui. Inclusive, parabenizar o doutor Fabiano, o diretor da ESA, pelo trabalho. Iniciativa espetacular, esse formato de live, para a gente poder debater temas tão relevantes e atuais, né, nesse momento de pandemia. E essa questão da telemedicina trouxe muita coisa para várias operadoras, que é uma coisa um pouco maior que a teleorientação, que as operadoras estão disponibilizando, muitas delas, atendimento por telefone, mesmo não médico, com orientações de saúde, até porque a telemedicina ela é restrita, né, para a área médica. Existem profissionais de saúde que já têm autorização para atuar de forma remota. E a teleorientação, uma orientação em saúde, eu acho que isso foi um grande ganho para os beneficiários de muitas operadoras que implantaram isso, porque apesar de ter sido feito meio que de forma correndo, ninguém esperava que acontecesse essa pandemia, esse isolamento, mas é uma coisa que tende a ficar para o futuro. Então, eu acho assim, a gente tem que aproveitar as coisas boas, fazer do limão uma limonada, né? Tirar vários proveitos do que está acontecendo, desse momento que está acontecendo, para as operadoras conseguirem oferecer uma coisa melhor para os beneficiários e os beneficiários terem a real noção dos benefícios que podem ter com as operadoras. Excelente, Mariana, também concordo. E vamos acompanhar aí agora o desdobramento dessa questão desse projeto de lei agora na Câmara. Percebo que o setor está muito apreensivo com o que pode vir, né? Porque, como a gente falou, o impacto pode ser desastroso. E vou falar para o doutor Fabiano, professor Fabiano, que resolvendo essa questão desse projeto de lei, dependendo, vamos ter que marcar uma outra live. Vamos ter que discutir aqui de novo. Com certeza. É verdade. Mariana, eu acho que a gente exauriu, né, o que a gente tinha programado para falar. Você tem mais algum assunto que você acha que seja pertinente? Então, eu acho que para o tema do plano de saúde nesse momento de pandemia, a gente tratou de uma forma geral os principais aspectos. E eu penso que é isso. Se tiverem algumas dúvidas, quiser que a gente comente alguma coisa também, apesar de que nosso tempo já está acabando, né? Que daqui a pouco nós vamos cair aí. E aí falaram para a gente encerrar um pouquinho antes para poder fazer o procedimento de forma correta, mas ainda temos alguns minutos. Eu queria aproveitar, Bernardo, e agradecer essa oportunidade, né, da Escola Superior de Advocacia, da OAB, porque é um tema importante, é um tema relevante, mas que a gente não tem muitas pessoas falando sobre isso. Então, é um desconhecimento, infelizmente, é um desconhecimento muito grande sobre todo esse setor. E isso é muito importante, como você falou no começo da nossa live, né? 1/4 da população brasileira possui plano de saúde. Então, é um tema relevante, um tema importante. Eu queria agradecer mesmo a ESA e a OABDF pela oportunidade da gente estar debatendo isso hoje e mostrando um pouquinho mais, espero que a gente tenha conseguido mostrar um pouquinho mais sobre o assunto das pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que começamos bem, Mariana. Eu acho que essa aqui pode ser a primeira de algumas outras. Também até falar com os outros colegas da nossa comissão, né, para que eventualmente tiverem interesse. Mas manter esse debate vivo, esse debate é importante. É importante para toda a sociedade, né? Exato. E eu acho que a gente teve a oportunidade de trazer aqui um pouco a visão do setor, né? Que é o outro lado da moeda, né? Talvez, como você falou, um pouco mais desconhecido.
É, porque o lado do beneficiário a gente vê no jornal, né? A gente liga a Exato. televisão e consegue ver, mas ninguém nunca fala do outro lado da moeda, que é um lado que precisa ser falado, porque senão, existindo só um lado, inviabiliza o setor, Perfeito, verdade. né? Maravilha. Mariana, pergunto se posso já aqui cancelar ou se. Acho que pode encerrar. Eu queria agradecer também as pessoas que participaram, que tiveram ouvindo a gente por essa horinha. Agradecer mesmo e espero que o tema tenha sido importante para vocês, como é para a gente no nosso dia a dia. Perfeito. E estamos à disposição lá na OAB, gente. Se vocês quiserem conversar, compor lá a própria Comissão de Saúde Suplementar, ajudar, debater, serão muito bem-vindos. Na verdade, a gente até agradece. Isso, a gente tem a Comissão de Saúde Suplementar, né? O Bernardo é o presidente, eu sou a vice-presidente, a Comissão de Saúde Suplementar da OABDF. A gente se reúne periodicamente para discutir questões relacionadas ao tema e quem quiser, que tiver interesse, quiser, é só entrar em contato conosco via OAB. Maravilha. Tá Mariana, então, bom? muito obrigado também. Quero agradecer Que... pela conversa. É sempre bom conversar com você. obrigada aí também. Obrigada a você, foi muito bom. Vou então agora pedir licença para todos e vou encerrar aqui, gente. Muito obrigado, viu? Foi excelente tê-los conosco. Obrigada. Tchau, tchau. Um bom fim de semana. Bom final de semana, Mariana. Tchau.